Oi pessoal, meu nome é Rafaela Fabro, mas pode me chamar de Rafa. E o assunto de hoje é texturas e tintas. Eu quero dar a dica para vocês de colocar a tinta e a textura de acordo com o objetivo que você quer para o seu espaço. Então é sempre muito interessante vocês alinharem o tipo de tinta, o tipo de textura com os móveis, decoração, lustres, que são quesitos de decoração, como também com o efeito da iluminação. Isso é muito legal porque cada ambiente precisa de um objetivo, como por exemplo, nas áreas de serviço, nós temos a intenção de deixar elas mais claras e mais amplas, por isso a tendência de se usar paredes, móveis com tonalidades mais claras é muito importante, como os móveis, como texturas, paredes e também a iluminação. Então ela sempre vem atrelada com o efeito que você quer dar ao ambiente. Eu faço sempre questão de lembrar como um exemplo muito bacana que são os barzinhos, áreas gourmet, salas de jantar, que a gente tem aquele cuidado de trazer um efeito mais romântico para coisa, aquele efeito meia luz, e vocês têm isso com cores mais quentes, efeitos de iluminação com uma iluminação mais indireta, não necessariamente uma iluminação aberta e exposta diretamente para as pessoas, mas sim aquele cuidado de iluminações de spot em sanca ou uma sanca com iluminação invertida, pendentes que façam uma iluminação muito confortável, que não ofusquem as vistas. Então é muito bacana a gente colocar cores relacionadas aos ambientes. E vamos lá, algumas cores elas sempre vêm vinculadas a objetivos. Então, por exemplo, as tonalidades verde tendem a estar vinculadas com a natureza e com aquela sensação de cura, de relaxamento e tal. Essa cor verde, além de se usar muito no paisagismo, a gente sempre traz para dentro de casa como cores de vida, porque nada mais fácil de se dizer é que onde existe plantas, existe vida, que o ambiente fica vivificado. Então é muito legal essa cor verde para a gente trazer em alguns quesitos de decoração. Quando eu digo verde, pode ser vários tons, pode a gente trabalhar desde um verde musgo, como um verde bem clarinho, com uma cor candy color, que é aquela menta, que está muito atual. Cores candy colors, pastéis, vou falar logo mais, porque elas são super tendência hoje no mercado. Atenção para as cores frias, que são sempre relacionadas ao branco, preto e cinza, que essas sempre precisam depois de uma vida. Então, sempre quando a gente usa ambientes muito preto, muito cinza, como por exemplo um banheiro. Eu quero tanto o piso como os revestimentos na mesma cor. Então, os metais, a gente parte para cores, como no dourado, como no rosé, como alguma cor que dê um destaque, trazendo vida para o ambiente, tudo não ficar muito aquela penumbra, aquele ambiente escuro. Vamos pensar também nas cores de atenção, que são sempre o vermelho, o laranja, o amarelo, elas causam mais impacto, então fachadas é muito interessante as cores mais vivas e elas trazem essa atenção pro pessoal, para hoje o que tá precisando de demonstrar, de certa forma, como chama a atenção, você mostrar a pessoa aquilo dessa determinada cor, ela atribui esse funcionamento. Outra questão seria hoje as paredes com cimento queimado. Cimento queimado, ela traz uma frieza do material mesmo, que ela relembra como se fosse o cimento. Então, quando você usa esse tipo de textura, que o cimento queimado é como se fosse uma textura, é muito interessante trabalhar com materiais ou opostos da frieza. Então, quando trabalhamos com cimento queimado, é muito comum de se ver, por exemplo, móveis com madeira, com amadeirado aparente, ripados, mesas de madeira ou uma faixa que desce da parede e vai ao balcão. Então é muito legal e tome muito cuidado para vocês manterem sempre esse equilíbrio de cores mais vivas com cores mais neutras, de tons mais frios com temperaturas mais quentes. Quente que eu digo, não de temperatura mesmo, mas é de trazer aquele conforto. Então, iluminações morna ou amareladas, elas tendem a ser mais quentes, no sentido de mais confortáveis. Se vocês não sabem a diferença de tonalidades de lâmpadas,
voltem no nosso canal, que o primeiro vídeo foi sobre esse assunto de tonalidades, que você vai saber estar por dentro de tudo, ok? E as tonalidades são muito importantes em relação às paredes e às texturas. Quando a gente quer um efeito de 3D, que ele fique bem visível, usa-se muito a tonalidade de luz morna, que ela aparece mais o efeito e reflete menos para não estourar a luz no D e não marcar o efeito. Outra situação são as cores em ambientes maiores e menores. Então, o que acontece? Quando a gente usa cores mais escuras ou mais vivas em ambientes pequenos, tendem a fechar mais. E aí a sensação é de que é menor ainda do que você queria que fosse a sensação. Quando a gente que tem uma sala conjugada de um espaço não muito grande, que hoje os apartamentos têm saído numa proporção legal, porém não tão grande assim, então sempre é bacana paredes mais claras, que aí entra aquelas candy colors, que as candy colors são tons pastéis das cores, rosinha clarinho, azulzinho, cinzinha, verde, amarelinho, tons de bege bem clarinho, como um cru. Então é muito interessante esses tons de candy color. E aí eles vêm sempre aliados a algumas cores mais vivas, como decorações em cobre ou mesmo em preta. Um espelho numa parede grande, e aí vocês podem fazer uma mistura de complementos e acessórios de decoração que deem vida e que deixem seu ambiente mais decorado e lindo possível, com a sensação de amplitude, porém muito confortável, decorado e trazendo umas cores vivas, que é sempre bacana para os nossos espaços. Tá ok? Espero que tenham gostado das dicas. Não deixem de seguir o nosso canal, deixa seu like, siga a gente nas redes sociais e muito obrigada! Próximo vídeo, para todo mundo ficar curioso, vou explicar tudo sobre as placas de LED que hoje são a tendência do mercado. Muito obrigada, beijinhos!